sabia que ReZero, ou ReZero como você preferir, começou a ser publicado em 2012 na internet? O autor Tapei Nagatsuki teve a ideia de criar o anime após conversar com um amigo em um restaurante de família. Nas palavras dele, um protagonista incompetente que salva uma heroína de cabelos prateados seria bem legal, né? Nagatsuki também comentou que eles chegaram nesse estado de humor após tomarem Ginger Ale. Para quem não conhece, Ginger Ale é uma espécie de refrigerante à base de gengibre. No mesmo dia em que criou a história, Tapei já havia definido o final, porém ele mesmo diz que as possibilidades para os acontecimentos da história são infinitas. Tapei também gosta de escrever histórias com várias possibilidades, no estilo What If ou E se em português. Por ReZero trabalhar com um formato de looping no qual Subaru morre e retorna para um checkpoint, o autor tem essa liberdade de criar essas possibilidades, mostrando o que aconteceria nesses loops se as coisas saíssem um pouco diferentes. Em um determinado momento no arco 3, Subaru pensa em fugir com Ren, mas não o faz. Esse estilo de história, porém, liberou o autor de escrever o que aconteceria caso os dois fugissem, que por fim resultaria em Ren e Subaru casados e com filhos. O editor de ReZero se chama Ikemoto Akirashitoshi. Segundo Ikemoto, em um evento especial de ReZero, ele descobriu a web novel enquanto visitava alguns fóruns. Nas palavras de Ikemoto, acabei esbarrando em ReZero e seu jeito depressivo, porém surpreendente, e com uma ótima trama no gênero fantasia. Comecei a ler e ele me prendeu imediatamente. Após o ler, eu recomendei aos meus colegas e logo começamos a trabalhar com o autor para transformarmos a web novel em uma light novel. Ainda segundo Ikemoto, muitos elementos da web novel foram alterados para encaixar no formato de uma light novel. De acordo com ele, uma light novel normal possui mais ou menos umas 250 páginas por edição, mas Tapei escreveu mais de 1000 páginas para o primeiro livro. Eu tive que editar uma pilha de conteúdo e reajustar partes da história para que aparecessem somente nos últimos volumes. Ikemoto completa dizendo que o começo da novel apresentava algumas coisas sobre o mundo de ReZero, mas que ele decidiu cortar essa introdução e apresentar logo a trama, para assim prender os leitores no início da história e somente depois apresentar os elementos do mundo. Uma diferença entre web novel e light novel é que a light novel precisa sofrer alguns cortes de história para poder caber nos livros, mas as duas apresentam basicamente a mesma história com poucas alterações. O anime acabou seguindo fielmente a light novel até o episódio 11. A partir do 12 começou a cortar e modificar algumas cenas. Entre uma dessas cenas temos a conversa entre Subaru, Ao e Priscilla, na carruagem onde Ao revela que também é um japonês e que foi invocado por este mundo 18 anos atrás. Essa cena está presente no mangá de ReZero, que segue fielmente a novel. Provavelmente poucas pessoas notaram essa, mas no final do episódio 13, enquanto Emilia e Subaru brigavam, foi tocado o novo encerramento Stay Alive, e a surpresa foi ver que quem canta a música é justamente Rie Takahashi, dubladora da Emilia. Ainda sobre o anime, Yoshikawa Tsunade, o produtor na White Fox Studio, disse que resolveu se aproximar da equipe da novel para produzir o anime de ReZero na White Fox. A staff da novel havia gostado muito de Steins Gate, que também é da White Fox, e queriam que ReZero tivesse esse mesmo nível de qualidade. Yoshikawa disse que a equipe se esforçou muito na produção do anime e que tiveram um cuidado especial com os olhos dos personagens, pois eles queriam transmitir de uma forma bem realista as emoções que os personagens sentem. Yoshikawa ainda disse querer adaptar da forma mais fiel possível a história, já que todos no estúdio amam a light novel como ela é. Outra curiosidade sobre os dubladores é que Yusuke Kobayashi, dublador de Subaru, achou que ReZero era apenas um anime de comédia romântica. Ele também foi escolhido bem rapidamente na sua audição e sempre fica exausto depois das gravações do anime. Para ele, ReZero tem muitas falas para um anime, além dos momentos de gritaria. Kobayashi também conta que os dubladores ficam preocupados com ele, sempre lhe oferecendo doces para recuperar as energias. Alguns dubladores de ReZero são bem famosos por outros papéis. Temos Emilia, que tem a mesma voz de Megumin, de Konosuba. Subaru possui o mesmo dublador do Aslan. Feltz, a mesma voz que Shin Kanibutani, de Chunibyo. Oswald tem a mesma voz de Dio Brando. Han, a mesma voz de Rotaro, de Non Non Biyori. Ren de Yuki, do anime Gakkou Gurashi. Puki de Onsa Amano, de Bakuon. E Reinhard de Tomoya, de Clannad. Como na web novel não havia ilustrações dos personagens, Shinichiro Otsuka teve uma certa liberdade de colocar alguns elementos nos designs dos personagens. Em designs iniciais, Subaru teria o rosto mais adulto e parecido com um delinquente. Emilia tinha uma roupa parecida com o uniforme do anime Mahoka. Ren e Han passaram por muitas transformações até chegar no design final. A ideia inicial para as roupas de empregadas era pegar o estilo dos anos 80 e 90. Tapei, autor de ReZero, tem um perfil no Twitter no qual ele gosta de falar sobre os aniversários de seus personagens. Subaru faz aniversário no dia 1º de abril, Ren e Han no dia 2 de fevereiro, Julius no dia 7 de julho e Emilia no dia 23 de setembro.
Ainda sobre Emilia, ela possui 3 idades. Por ser meio elfa, ela vive mais que humanos, por isso sua idade real é de 107 anos. Porém para os elfos 107 ainda é novo, já que sua idade mental, se comparada dos humanos, é de apenas 14 anos. Já seu corpo tem a aparência de uma garota humana de 18. O autor brincou com isso em uma entrevista, no qual respondeu que acha sexy uma mulher adulta com uma mente mais infantil. Você pode ter reparado que os olhos de Subaru recebem muito destaque na história. É dito que Subaru tem o Sanpakugan, uma característica que indica quando a parte branca dos olhos, acima ou abaixo da íris, ficam visíveis. Algumas pessoas famosas têm olhos Sanpaku, como Michael Jackson, a princesa Diana e o ex-presidente dos Estados Unidos John Kennedy. É dito que as pessoas que possuem esse tipo de olho acabam morrendo prematuramente e sempre de forma misteriosa. E isso é tudo por hoje. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber novos vídeos. Não esqueça também de curtir nossa página do Face, seguir no Twitter e visitar o nosso site. Tem boas matérias lá. Afinal, eu escrevo pra lá. Procura por Kenji-san, eu garanto. Você vai gostar. Eu acho.